Então, vamos fazer aqui a leitura pro Áries. O período de 20 a 30 de setembro. Essa aqui vai ser a leitura para o ariano, do dia 21 a 30 de setembro, tá? Então eu vou colocar aqui uma carta desse baralho, o baralho da lua, das fases da lua. Não sei como é o nome desse baralho, mas não me lembro porque eu ponho as caixas deles fora. Eu não guardo caixa nem livro porque as minhas leituras são intuitivas, tá? Esses aqui vão ser... Essas outras cartas, elas têm mensagens nelas, somente mensagens, assim. Tá em inglês só, eu vou traduzir. Então, basicamente, a primeira carta que veio foi essa carta aqui, tá? E a carta diz assim, não deixe... basicamente o seu ego. Aqui fala outra palavra, mas eu vou dizer ego. Limitar a sua vida, tá? A mensagem aqui é diferente que fala na carta, mas o que eu estou sentindo é o ego, né? Então, ele fala da pessoa ter um ego muito alto que diz isso. Se sentir demasiadamente superior a outras pessoas. Algo que há um desequilíbrio. Não tem nada de mal se sentir isso, é normal do ser humano se sentir assim. Às vezes a sensação baixa que a pessoa tem de si mesmo, ou ela quer se levantar, é um mecanismo natural da pessoa que ela tem de querer se sentir melhor do que o outro ou acima do outro para não se sentir mal. Então é um mecanismo natural, não é um defeito, não é mau caráter, não é nada. Mas aqui está falando que esse mecanismo pode prejudicar a fluidez da vida, né? Então vamos ler aqui as mensagens que eu tenho aqui, que são 3 cartas, ó. Essa vai ser uma leitura curta, que eu tô fazendo assim desse formato que eu acho que é melhor. Tá. Então vamos dizer assim, para fazer um diário, escrever eu estou... Eu não gosto de dizer eu sou. Eu estou... eu me sinto assim. Eu espero que... Então vai completar. Eu me sinto pontinhos. Eu espero que pontinhos. Eu desejo pontinhos. Eu sempre vou me lembrar de pontinhos. Eu irei pontinhos. Então aqui é para a pessoa completar, né? Então basicamente são coisas que talvez sejam importantes para a pessoa lembrar sobre ela, porque o autoconhecimento traz a cura. O autoconhecimento traz a cura. Lembrem-se dessa frase. O autoconhecimento traz a cura. Então o que vai acontecer? A pessoa vai aprender a se conhecer para não precisar levantar o ego, para não precisar se achar melhor que os outros. Porque cada um de nós temos as nossas qualidades. Eu vou ser de uma maneira, a outra pessoa não vai ser. Então eu sou uma taróloga e existem não sei quantas tarólogas pelo mundo. Então, no Brasil, digamos, as pessoas que assistem vídeos de tarô no Brasil, existem várias tarólogas que fazem vídeos de YouTube. Nenhuma delas vai ser igual a mim. Então, eu não posso me comparar a elas. Obviamente, é normal do ser humano comparar as pessoas, comparar trabalhos, comparar isso, comparar aquilo. Mas então, o que acontece? Eu jamais necessitarei de colocar a outra pessoa para baixo para me valorizar. Isso que eu quero dizer, entendeu? Então, vamos dizer assim, ó.
pense que num tempo onde você estiver realmente passando por dificuldades. Pense num tempo que você passou por dificuldades. Escreva uma história sobre isso, começando com Era uma vez. E imagine você sendo o herói da história. O que eles estão querendo dizer isso? O que ele quer dizer aqui nessa carta é o seguinte, eu vou interpretar da maneira que eu estou vendo aqui para o signo de Áries. A pessoa, ela vai escrever essa história, para quem quiser fazer isso, é um exercício muito bom, dela ser o super-herói da história quando ela passou por um período muito difícil, né? Mas assim, fantasiar um pouco a história, aumentar talvez, né? Para ela conseguir ver, quando tu aumenta a história, digamos, o super-herói, né? Tu vai conseguir ver realmente como tu foi valente o suficiente para ter passado por aquela situação ruim e ter vencido e ter conseguido sobreviver aquilo, ter conseguido aguentar aquilo, né? Então, basicamente, o que acontece aqui? Eles estão sugerindo que tu fantasie uma história que realmente aconteceu, que foi verídica, uma história verdadeira, mas tu aumentar um pouco a significância dessa história e como tu conseguiu vencer, para tu conseguir realmente ver, porque na verdade as pessoas não conseguem ver o significado das coisas, assim, por exemplo, vencer uma batalha. Pode ser uma coisa muito simples, uma entrevista de emprego, a primeira entrevista de emprego que vocês tiveram, ou a primeira empresa que vocês tiveram, a primeira vez que a pessoa foi trabalhar, foi uma batalha aquilo, a pessoa venceu aquilo, só que ela acha, é tão trivial, é tão insignificante, porque eu era jovem, era sem importância, não, mas aquilo ali teve uma tremenda importância para o teu futuro. Então, sempre a primeira vez que tu entra em algo, não digo que vai determinar o futuro das coisas naquela área ali, naquele sentido do trabalho, digamos aqui, que a gente está falando, mas ele vai mostrar as qualidades que tu tinha já de jovem, que tu foi valente o suficiente para enfrentar tal coisa, que não é fácil a pessoa ir para um trabalho que ela nunca fez, nunca trabalhou, é uma coisa que ela está entrando, né? Então vai mostrar a tua valentia, vai mostrar as tuas habilidades, as tuas qualidades como trabalhador, né? Mesmo que seja tu tendo teu emprego. Ontem mesmo eu falei com um homem, e ele tem uma posição, ele tem a própria empresa e tal, e o filho trabalha de outra coisa. E o menino sabe fazer tudo, ele tem o quê? Menos de 30 anos e ele faz tudo. Assim que tu imagina de mecânica, ele monta moto, monta carro, desmonta, assim do zero. Ele tá construindo um carro, botou 3 carros, separou assim, desmontou 3 carros, tá construindo um carro. Desmontou uma moto inteira, mas ele estudou para ser mecânico, mas ele gosta disso, realmente, entendeu? E ele sabe fazer tudo de tudo um pouco. Então é uma pessoa que se interessa por isso. Então quando que ele começou a fazer isso? Provavelmente quando ele começou ele teve esse impulsionamento para fazer essas coisas de mecânica, né? Essas coisas que realmente interessavam ele, né? Enfim. Tá falando aqui, ó. Às vezes as pessoas vão tentar te confortar, mas aquelas coisas que vão servir de conforto não são exatamente confortantes. Então, fala aqui pra tu. Então, não sei por que tá falando aqui. Ele tá basicamente instigando a pessoa a reclamar de coisas. Basicamente tá falando aqui de a pessoa não estar se sentindo bem, digamos, no passado, quando tu não se sentiu bem. E alguém tentou te confortar e tu reagiu negativamente àquilo, né? Que diz que não estava ajudando esse conforto, né? Então, na verdade, escrever como que isso fez tu se sentir e como tu gostaria de responder isso quando tu ficou quieto, né? Então, quer dizer, na verdade,
Se a pessoa te ofereceu ajuda, te ofereceu conforto, é porque tu buscou. Ninguém vai saber que tu está desconfortável se tu não falar, né? Então, tu reclamou. Então, quer dizer, tu queria ajuda, tu buscou ajuda e aí te aborreceu quando algo não estava te ajudando. Então, na verdade, o que está dizendo aqui? Tu deveria... tu pode resolver aquilo sem fazer reclamação. Mas, aqui tá falando como que você se sentiu quando a pessoa tentou te confortar e como que você gostaria de ter respondido a isso. Então, na verdade, a tua frustração em ser confortado é, na verdade, a frustração que tu tem da pessoa, de outra pessoa estar querendo te ajudar e tu rejeitar essa ajuda. Então, na verdade, ele estava mostrando nesse evento passado talvez uma busca de ajuda realmente, né? Mas não necessariamente que outra pessoa te desse conforto. Talvez tu buscasse clareza e tu não soubesse expressar a situação, né? Então talvez gerou muita, talvez raiva, talvez aborrecimento com a outra pessoa. E tá tudo ok, porque isso acontece, são coisas da vida, né? Mas aqui tá falando pra tu notar como tu poderia resolver essa situação sem reclamar. Eu acho que é mais isso que tá querendo significar essa carta, né? Então, voltando àquela carta anterior, para tu escrever um diário, como eu me sinto, eu espero que, eu desejo que, eu sempre vou lembrar de tal coisa, pontinhos, né? Eu irei, pontinhos. Então, quer dizer, tá falando aqui sobre como tu resolveu coisas do passado, tu mesmo. E como o conforto das outras pessoas te faz sentir, talvez não inútil, mas faz te sentir fraco diante as situações, né? E não digo para não fazer isso, mas talvez tu teve uma reação um pouco raivosa com a pessoa tentando te confortar. Mas só o que a pessoa queria era tentar ajudar. Então, quer dizer, buscar entender isso. Não digo que se a pessoa explodir ou reclamar que alguém tentou ajudar é ruim. São comportamentos normais do ser humano, né? Que ninguém é perfeito, as pessoas vão ter reações diferentes, né, na vida, em relação a situações diferentes. Mas começar a olhar para si mesmo, assim, isso que eu digo. E olhar para essas situações onde tu poderia ter resolvido ou talvez ter expressado de maneira melhor para a pessoa, fazendo uma pergunta, talvez, em forma de pergunta. Como eu poderia clarificar essa situação para mim mesmo? Então, às vezes, tu não conhece as pessoas de verdade, assim, porque as pessoas têm um relacionamento muito superficial, digamos, eu considero, né? Quando eu olho assim energeticamente as pessoas, os relacionamentos são superficiais. Mas tu nunca sabe. De repente tu pergunta uma pergunta para uma pessoa sobre algo da tua vida, eu quero consertar tal coisa. Ela não precisa ser tua coach, tua psicóloga, tua, né, orientadora para tu resolver as coisas. Mas às vezes, conversando com amigos, tu vai escutar uma bobagem que a pessoa não sabe resolver. Mas às vezes tu vai se dar conta que em um momento uma pessoa vai falar algo muito assim que vai ter muito senso naquilo que a pessoa vai falar. De como tu vai resolver uma coisa, como resolver uma coisa na vida. Vai ser uma palavra, uma frase que vai te ajudar. E às vezes tu não vai se dar conta que aquilo te ajudou só depois que tu... Não, eu vou aplicar isso daqui. Eu vou tentar usar. Então, às vezes, a pessoa muitas vezes busca um guru, um profissional, e acho que tem que buscar mesmo quando realmente necessita, sabe? Mas às vezes essa busca insaciante de ter alguém para guiar, né, com coisas pequenas da vida,
se torna algo assim, que a pessoa se torna dependente, né? Então eu sempre busco assim ensinar coisas para as pessoas que vão ser ferramentas para ela usar no dia a dia. Então quando tu quer pagar um profissional para te ajudar, tu deve trabalhar naquelas coisas que tu quer realmente modificar na vida, né? Mas também aprender ferramentas com ele para tu conseguir usar para tua vida, na tua vida diária, para tu não ser dependente de uma pessoa para fazer as coisas. Então, as coisas básicas da vida vão funcionar melhor se tu aprender certas coisas, como lidar com certas coisas diárias da vida, né? Então, por isso, eu acho que o autoconhecimento, ele vai te oferecer ferramentas para tu começar a usar na vida diária para melhorar a tua vida. Tá bom, Ariano? Enfim, eu tinha feito uma leitura pro Leonino. Não sei o que aconteceu, nunca na vida aconteceu isso. A parte. Não sei, a gravação não saiu. Saiu, mas não tá travando. Sei lá o que aconteceu, enfim. Vamos colocar aqui a parte do Leonino. Existe um ciclo, tá? Existe uma amizade no passado ligada à abundância, está vindo no presente essa amizade, essa memória, digamos, como uma esperança do ancestro, do ancestral, para o Leonino ter compaixão, sentir compaixão, tá? Então, talvez essa amizade traga para o Leonino a compaixão, tá? Deixa eu colocar a minha xícara lá do café. E isso vai ser um ciclo no futuro. Talvez... Deixa eu ver bem o que é isso daqui. Isso aqui tá bem estranho, essa leitura. Deixa eu ver aqui. Engraçada essa leitura aqui, tá? O espírito da verdade e da cura vai trazer para o futuro do Leonino. É esse ciclo, né? O espírito da verdade e da cura. A verdade irá curar, tá? Então, vai ter um elemento mais presente na vida do Leonino, talvez um libriano, um sagitariano, que vai trazer o equilíbrio, né? Que é a cura e a verdade. Então, a verdade trará a cura. Eu tô achando, né? Através dessa compaixão. Então, obviamente, esse amigo do passado que é ligado à abundância foi trazido ao presente do Leonino para haver compaixão. Então, quer dizer, a compaixão talvez exista em amigos. Tu vai começar a ver em amigos que não eram tão bons, que não traziam coisas tão boas, né? E na família, talvez que não havia antes. Então, são coisas que vão ser trazidas, né? Algo que não existia antes. Essa carta vazia aqui, entendeu? E talvez esse vazio será preenchido por viagem, uma saída. Sair do ambiente, né? Eu acho. Do ambiente onde tu vive entre família e esses amigos que talvez sejam perversos,
Sejam pessoas que talvez não sejam pessoas tão boas, mas são teus amigos de verdade, né? Que às vezes o amigo pode ser uma pessoa que não é tão boa, mas vai ser teu amigo. Vai trazer aqui, tu vai se sentir mais confortável com esses amigos e com a família, apesar de talvez não ser tão as pessoas não serem pessoas tão boas, né? A convivência com eles, né? A morte de algo na família aqui, ó, tá? E a convivência com esses amigos não tão bons vai ter que te fazer ir a outro lugar em busca de novas amizades que te tragam compaixão, né? Aqui de novo o elemento fogo teu, Leonino, trazendo paz. Ligado ao pensamento, né? O elemento ar, né? Vai ter incomodação nessas essas amizades e família. Vão haver uma mudança, né? Nessas interações, né? A interação que tu vai ter com essas pessoas, né? Talvez tu vai desenvolver um novo hábito, não tão bom como fumar ou algo assim, mas vai ser um período de ajuste positivo. Talvez tu vá largar isso depois. Não vou dizer que a pessoa vai fumar, vai beber, vai isso, mas vai ser algo que vai marcar algo negativo, talvez um pouco, que vai marcar um recomeço para ti. Uma mudança muito grande na tua vida, né? Tu vai começar a pensar, ter mais os pés no chão. Talvez tu vai mudar de casa, ou alugar a casa, ou vender a casa, ou ter alguém morando na tua casa, algo talvez para ajudar nas despesas que tu vai alguma pessoa vai sofrer alguma coisa de mudança muito grande. Não digo que é um sofrimento, mas ela vai trazer a energia do amor para ti. Então vai ser um amor, tá? O elemento ar muito presente, o signo aquário, né? Talvez vai ter um pouco de estresse que esse elemento ar trouxe, né? Mas vai fazer as coisas fluir, o ciclo, né? Que vai trazer o equilíbrio. Então tá marcando ali o ciclo, o equilíbrio e 2 vezes, ó, o ciclo, tá? Tá marcando aqui, ó. Esse aqui é uma coisa muito antiga que eu tinha guardado por 3 anos aqui no Canadá, onde guarda coisas quando vai viajar, né? Ali, ó, vai fazer o ciclo ser algo saudável, porque tu não conseguia antes, né? Não conseguia ser leal à vida. Então, o que é ser leal à vida? Talvez alguém que tu estivesse perto tivesse muito assim perto da energia da morte. Então, às vezes tu não se dá conta que tu convive com pessoas que estão cheias dessa energia da morte, que elas são muito próximas à energia da morte, porque por proximidade ancestral, alguém que elas perderam, que estão ainda passando por luto. Então são coisas realmente que não tem como explicar, assim, às vezes, sabe? Às vezes uma pessoa perde alguém e ela fica ligada a esse evento da morte, né? E não consegue sair, né? Mas na verdade essa pessoa que se foi, que morreu, talvez essa era a jornada dela, não a tua, né? E a tua, com a saída dessa pessoa, era a jornada do nascimento, tá? E aí tá trazendo mistérios para o teu pensamento, por isso esse ciclo, né? Esse ciclo do espírito do amor que vai vir para tua vida. E isso era não é destino, mas era algo que se não acontecesse, não ia acontecer essa mudança contigo. Então, algo caótico teve que acontecer na vida do Leonino para trazer o equilíbrio. A cura vai ser trazida pela verdade. Então tu vai ter que olhar para a verdade, o que realmente foi, que eu não sei o que é que tá falando aqui na leitura.
E esse elemento aqui, Sagitário, né? Também elemento fogo. Esse signo de Sagitário talvez esteja presente na tua vida. O ciclo só vai acontecer de equilíbrio, né? O equilíbrio que tem que estar nesse ciclo. Para fechar o ciclo e marcar o nascimento de outro, a verdade, tu vai ter que olhar para a verdade. O que realmente aconteceu, não sei o que é. Então, isso aqui é uma leitura coletiva para muitas pessoas, então tu vai ter que interpretar de acordo com os eventos da tua vida, né? Engraçado que a leitura que eu tinha feito antes, algo muito estranho aconteceu, que eu tive que olhar para essa parte aqui. Então talvez as pessoas estejam precisando escutar mais essa mensagem que eu dei agora do que a outra que eu tinha gravado, que era realmente uma mensagem mais... eu amei a mensagem anterior que eu gravei, mas não consegui nem escutar. Ficou uma parte gravada e travou. E a parte do vídeo não foi gravada. Só o áudio. Coisa mais engraçada, isso nunca me aconteceu. Mas enfim, era uma leitura muito interessante que falava sobre outras coisas. Mas eu acho que esse daqui que eu falei agora é algo mais importante para vocês, tá bom? Leonino. O Sagitariano. Perguntas e respostas. Tá? Olha. Existe uma imaginação, tá? De coisas que se falam, isso que eu tô vendo aqui na leitura, que foram intensificadas através do tempo, que falam da mente, da força mental, do poder mental do Sagitariano, tá? Então, isso aqui é abundância, tá? Tem a ver com abundância. A abundância de pensamentos, né? Então, quer dizer, a pessoa pensar em algo vai fazer ela ver o futuro, né? Vai fazer ela se inspirar em algo. Então, por isso que às vezes tu vê, por exemplo, eu tenho amigas, né? E começamos a conversar sobre hábitos que tínhamos quando criança e pessoas de outros países totalmente diferentes da cultura brasileira, que eu sou brasileira, nasci no Brasil e morei muitos anos no Brasil. Então, coisas que eu fazia quando era criança que elas faziam também. Eu fiquei olhando assim, nossa, mas moravam em uma cultura diferente, um país diferente, um país socialista, falavam uma língua diferente, mas as brincadeiras das crianças eram muito parecidas, na mesma época, entendeu? Então isso é muito interessante, porque é uma conexão que acontece, né? É como se fosse uma rede, né, mental, que liga o divertimento das crianças. Então elas faziam, a não ser que more, assim, digamos, um lugar realmente que, digamos, que tem uns hábitos, assim, digamos, primitivos, aí vai ser um pouco diferente, né? Ou que tem certas coisas repetidas, né, do antepassado muito forte, vai ser diferente aí. Mas essas, eu fiquei impressionada, assim, porque ninguém sabia o que se fazia no outro país, né? As brincadeiras de criança, né? Então, aqui tá falando isso, ó. O Sagitariano, houve uma mágica, uma intensificação dessa mágica, dessa mudança de coisas, de pensamento. Está vendo aqui no presente do Sagitariano, tá? E vai levar ele a essa força mental. Então, quer dizer, a abundância dos pensamentos, a inspiração, lá, o ver o futuro já estava lá no passado. Então, provavelmente o Sagitariano ele tem essa facilidade, né, de usar o poder mental dele, né? Eu conheci pessoas de Sagitário que são pessoas extremamente inteligentes.
E elas têm essa facilidade de fazer qualquer coisa que querem fazer, usando a mente. Então vão ser aquelas pessoas que vão talvez aprender as coisas por si. Não precisa ir para a escola. Muitas pessoas de Sagitário talvez não vão se preocupar com essa parte acadêmica, né? Não estou dizendo que é ruim fazer isso, mas muitas pessoas de Sagitário talvez vão aprender coisas, né? Numa academia, numa universidade, talvez. Mas onde elas aprendem mesmo é fazendo por si, aprendendo elas mesmas, né? Que esse é onde o aprendizado realmente acontece, né? A academia, mas é algo que foi estruturado, né? Para dar um papel, um diploma, para mostrar para os outros, eu sei fazer tal coisa. Isso não necessariamente é verdade, né? Então, quer dizer, muitos profissionais, eles vão se tornar muito bons, obviamente eles vão aprender o básico, e dali do básico, quando na academia aprenderam, eles vão desenvolver a partir daquilo, né? Talvez vão ter mais treinamento acadêmico, mas sempre é daquilo, eles vão desenvolver por si algo, e aí realmente se tornar profissionais bem mais diferenciados desses outros aqui, né? Enfim, esses são os sagitarianos. Também, existem outros signos, mas aqui eu tô falando do sagitariano, e a intensificação dessa mudança dele é quase uma alquimia, né? Que tem mental, né? É uma mágica, algo realmente de transformação muito forte desse poder mental dele. Como ele vai usar isso, eu não sei. Mas o poder mental é uma coisa muito importante. E tudo começou com a imaginação. Eu vou imaginar, eu vou criar algo na minha mente. Então, em primeiro lugar, para a pessoa conseguir desenvolver algo, ela vai criar mentalmente, que é imaginar. É imaginar, é tirar uma foto mental. A primeira ideia, ela vai fazer uma foto. Bom, aí vai ser um filmezinho. Tudo isso pensamento, né? E a partir dali, isso aqui tá falando do sagitariano, que é o elemento que rege ele é o fogo. Então tu tem que ver o teu ascendente, a lua, né? E eu gosto também de colocar outro aspecto que funciona muito, eu me guio muito pelos elementos, né, da natureza. O signo chinês, vê o ano que tu nasceu e coloca ele no Google. Signo chinês, qual é o animal, né? E aí vai ter um elemento que vai reger aquele animal. Então, por exemplo, o meu animal é o porco. E o elemento do porco, me esqueci qual que é. Mas enfim, ele vai ter um elemento, tá? O signo chinês. Eu esqueci qual é o elemento que rege o porco. Vai ter aquele elemento e dentro daquele signo, dependendo do dia que tu nasceu mesmo, sei lá que ano, não sei qual é a história, tem que ver direitinho, vai ter um outro elemento. Então vai ter o meu elemento, eu vou usar do meu ascendente, da minha lua, que é os mais importantes, e do meu signo do sol, que é o que? Aquário, ar. Ar, escorpião, água, tá? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ar, água, e o outro é ar, gêmeos, que é o meu ascendente, tá? 2 ar, 1 água. O porco, eu não sei qual que é, meu Deus, mas enfim, é o metal. Eu sou porco metal, que é a segunda classificação lá do elemento chinês. Então eu tenho água uma vez, o ar eu tenho 2 vezes e o metal. Se não me engano, peraí que eu vou ver. Ok, eu olhei aqui. Então o porco é o elemento água. E dentro lá dessa classificação do meu ano de nascimento, dia, sei lá o que é mês, é metal. Então eu tenho 2 elementos ar presentes, 2 elementos água e um metal. Então só com isso daí, então tu vai ver lá, busca no Google qual é o significado, né? As características do elemento metal no zodíaco chinês. Esse é o outro zodíaco, que eu acho melhor do que esse outro, entendeu? Mas enfim. O zodíaco, esse comum que a gente usa, ele vai mostrar muitas coisas também, que é o que eu estou usando aqui para fazer leituras. E
os dois elementos água e os dois ar, isso aí vai ajudar muito a parte mental. A minha parte mental e a parte de viver a vida, de dar fluidez na vida. Tem várias outras características que eu não vou falar aqui. Mas o metal tem uma coisa muito específica aqui. Que eu posso usar essas características do metal na minha vida, no meu trabalho. Na vida amorosa vai ser um pouco... talvez não, digamos, não vai ajudar tanto para certas coisas, mas para outras ajudará. Mas o metal ele vai servir mais para a minha vida, o meu eu interior, a minha força interior, o trabalho, as coisas que tem a ver da minha funcionalidade como pessoa, como indivíduo na comunidade, né? Agora, a parte do amor, o metal vai ajudar em certas coisas de ser forte, né? Mas, digamos, na parte amorosa, o ar irá ajudar, mas a água será um elemento que vai prevalecer aqui, entendeu? Então, para cada pessoa, eu buscaria fazer uma busca nos elementos, né? Quais elementos que te reagem. Tem pessoas que têm todos os elementos, e aí vai ser muito bom, que aí tu vai buscar lá quais as características desse tal elemento da natureza, né? E aí tu vai começar a fazer uma analogia. Como que eu posso ligar o elemento fogo, digamos, ao meu comportamento no trabalho? Ah, então, tu vai ser impulsivo, tu vai provavelmente ter vontade de responder, se tu tem um chefe. E se o teu chefe é elemento fogo, pior ainda. Então, tu vai ver, ok, eu vou ter que ter certos cuidados em lidar com as pessoas no trabalho, eu vou ter que ser mais diplomático, né? Vai ter que usar mais o elemento, talvez mais o elemento ar, mais outros elementos, terra, entendeu? Então, a pessoa começar a olhar para essa coisa do elemento, eu acho que é bastante interessante. E essa leitura aqui do Sagitário tá me levando para esse lado, para eu dar o recado aqui para as pessoas, para elas usarem mais esses elementos. Faz a pesquisa. Isso aqui, não sei se tem, acho que sites brasileiros onde tu vai ver o elemento chinês qual que é, né? Qual é o teu signo? O signo do elemento chinês vai ser pelo teu ano de nascimento. E aí depois tu busca os elementos ali, específicos, que tu vai ter o resultado. Então, isso está disponível de graça no Google. É só buscar. Tá bom, Sagitariano?